Internacionalistas do mundo, univos! Esse é o Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. Eu sou Jaú aqui novamente. Estou aqui novamente com meus amigos Leonardo e Enzo. Digam oi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Esse episódio é especial para você que gosta muito de estudar. Vem com a gente saber um pouco mais. Bom, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um Pode Rir. E o episódio de hoje está especial para você que gosta de uma balbúrdia na universidade. Exatamente, amigos. O episódio de hoje é sobre mestrado, doutorado, estrito sensu, na parte das relações internacionais. Para isso, a gente convidou um amigo nosso, o professor e quase doutor, Matheus Oliveira. Diga oi. Oi, pessoal, tudo bem? Isso aí, gente. Então, fecha seu lápis e vem comigo. Bom, e antes da gente começar, eu gostaria de pedir para o Matheus se apresentar um pouco, falar como foi a trajetória dele com as relações internacionais, para a gente poder conhecer um pouco mais você. Bom, eu entrei no curso de Relações Internacionais na graduação em 2010, já tem 10 anos então, na Universidade Federal de Sergipe, que é o meu estado de origem. Então eu fiz o curso, eu sou da segunda turma do curso lá na UFES, e me formei no final de 2013. Em 2014 eu comecei o mestrado no programa Santiago Dantas, que fica em São Paulo. Terminei o mestrado em 2016 e em 2017, então, eu comecei o doutorado também lá no programa Santiago Dantas. Então já tem mais ou menos 10 anos que eu estou na trajetória universitária na área de relações internacionais. Legal. E, Matheus, então para a gente começar a nossa conversa, um pouco de pleonasmo aqui, eu queria te perguntar o seguinte: o que você achou que foi mais difícil na transição de graduação para o mestrado? Qual dificuldade que você viu? Sentiu falta de alguma matéria, alguma disciplina, algo do tipo? Ou, no fim, não encontrou nada? Foi tranquilo passar da graduação para o mestrado? Então, no meu caso específico, eu acho que a maior dificuldade que eu encontrei foi uma questão mais logística, né? Porque, como eu falei, eu me formei no meu estado de origem, em Sergipe, e eu passei para o mestrado em São Paulo. Então, sair da graduação para o mestrado envolveu esse processo de mudar de cidade, mudar de estado. Foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais, então essas questões acho que acabaram sendo as que mais me ocuparam num primeiro momento. Eu não tive muita dúvida em relação a fazer mestrado. Eu sempre digo que eu sou muito sortudo nesse sentido, porque é muito comum que a gente chegue no final da graduação bastante ansioso, né, com bastante incerteza a respeito do que fazer, mas eu estava razoavelmente seguro da minha escolha de fazer mestrado. E quando eu comecei, né, as disciplinas, apesar não, pelo contrário, né, a minha turma era uma turma bastante heterogênea, no sentido de origem geográfica, né, tinha gente de diferentes lugares, de vários estados, e obviamente com diferentes formações, né, assim, pessoas que todo mundo fez relações internacionais, mas em lugares diferentes. E uma coisa positiva para mim foi perceber que a gente não tinha uma diferença muito significativa de formação, né, que apesar de termos feito a graduação em universidades diferentes, tinha um equilíbrio bastante razoável na turma em relação à disciplina, aos conteúdos. Então, acho que para mim a maior dificuldade mesmo foi essa coisa da mudança, né, de mudar de cidade, mudar de estado, que também é uma coisa muito comum, né? Não fui só eu que enfrentei isso. Acho que mais da metade da minha turma de mestrado era de gente de fora do estado de São Paulo, isso sem contar as pessoas que não eram da capital. Então, acho que é uma coisa que acaba sempre estando um pouco presente, principalmente no mestrado, no começo, né? Mas, para mim, foi a maior dificuldade. Entendi, Matheus.
Matheus, quando a gente entra na faculdade, eu acho que também aconteceu isso com você, a gente entra muito perdido, né? Não sabe como funcionam as coisas, como funciona as pós-graduações, né? Então eu queria que você falasse para as pessoas como que é entrar no mestrado, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que procurar, né? Ou até mesmo as dicas, né? Nossa, qual mestrado eu devia procurar, qual eu deveria tentar para entrar, porque acho que muita gente na graduação que eu converso, até a gente mesmo, tem dúvida, nossa, como eu entro no mestrado, né? Eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que estar com um projeto de mestrado já pronto, ou coisa do tipo. Tá, então vamos por partes. Primeiro, como funciona para você ingressar, né? Os programas de pós-graduação, eles sempre têm processos seletivos. Esses processos variam, né? Cada programa tem autonomia e liberdade para fazer o seu próprio processo, mas, no geral, a maior parte deles inclui uma prova de conhecimentos específicos do curso e a apresentação de um projeto de pesquisa que vai ser avaliado por uma banca. E aí, em algum momento, você vai ser entrevistado por uma banca examinadora que vai, então, avaliar esse projeto. Quando eles avaliam esse projeto, o que eles estão buscando, o que vai ser avaliado? Várias coisas. Primeiro, se aquele projeto tem aderência ao programa, porque às vezes você quer fazer, por exemplo, um projeto na área de economia política internacional, e aí você procura um programa que não tem muita tradição, não tem professores que pesquisam isso, então acaba que não tem muita aderência. O seu projeto pode até ser um projeto bem legal, bem interessante, mas aquele lugar que você procurou não é o melhor lugar para fazer aquilo. Por isso que uma coisa que você sempre tem que ter em vista, né, quando está pensando em fazer pós-graduação, é procurar pelos programas, entra no site do programa, vê quais que são as áreas de concentração, as linhas de pesquisa, quem são os professores que trabalham nesse programa, depois dá uma olhada, isso não é stalkear não, tá? Pode procurar lá o nome do professor no Lattes, ver o que ele produz, faz parte do processo, para você conhecer o programa, conhecer os professores e ter uma ideia mais precisa a respeito da pertinência ou não de você procurar ou não procurar aquele programa. Então, eu acho que essa é uma das primeiras coisas que você precisa ter em mente, né? Outra coisa que vai ser avaliada no projeto de pesquisa é o domínio que você tem da literatura especializada no seu tema de pesquisa. Obviamente, né, não existe uma expectativa que você já esteja dominando a literatura integralmente, ou que você apresente um trabalho, um projeto que já esteja 100% redondinho, bem acabado, porque, afinal de contas, o que você vai entregar como um trabalho final é só a dissertação ou a tese no futuro. Então, não se espera que o projeto já tenha todas as respostas, muito pelo contrário, né? O que se espera num projeto é que ele tenha um bom diálogo com essa literatura, que você consiga mostrar para quem está lendo que você conhece os autores, que você conhece as interpretações existentes, que você, em resumo, que você sabe, que você tem um conhecimento razoável a respeito do que se diz sobre o seu tema de pesquisa. Porque quando a gente entra na academia, você está entrando numa comunidade de diálogo. Então, o que você vai fazer, no final das contas, é se aproximar de determinadas posições, se afastar de outras posições. Então, é muito importante conhecer as posições. Por isso, ter um projeto com uma base sólida da literatura é uma coisa muito importante. A outra coisa muito importante num projeto é você ter perguntas, porque o projeto é uma proposta, né? Você não tem que ter as respostas nele, você tem que ter boas perguntas. Essas perguntas, elas podem ser teóricas, elas podem ser perguntas mais empíricas, mas o mais importante é que você tenha um bom problema de pesquisa formulado. Eu acho que talvez essa seja uma das coisas que mais vale a pena investir tempo pensando, né, qual que é o meu problema de pesquisa, o que eu quero responder com
com essa pesquisa. E uma terceira coisa é a metodologia, né? Então, assim, uma vez que eu já estabeleci com quem eu estou dialogando e o que especificamente dentro desse diálogo eu quero ressaltar, resta dar uma indicação de como eu pretendo fazer isso, né? E é muito importante que essas 3 macro-sessões estejam aderentes entre si. Então, não adianta, por exemplo, você fazer uma revisão da literatura e formular uma pergunta e objetivos que estão dentro do universo de questões das teorias pós-modernas, por exemplo, construtivismo, pós-estruturalismo, e aí, quando você chega na parte da metodologia, você chama uma metodologia que não tem nada a ver com essa literatura e com esses objetivos. Então, isso vai mostrar que você não está manjando muito do assunto. Mesma coisa é você fazer uma revisão de literatura em cima do realismo ofensivo e aí, na hora da metodologia, dizer que vai fazer análise de discurso, por exemplo, né? Então, não tem aderência, essas coisas elas não estão se encaixando bem. Então, acho que são essas 3 principais coisas que vão ser avaliadas no seu projeto, mas, de novo, né, essas coisas têm que estar tão bem feitas quanto você consiga fazer, mas também não se espera que elas estejam perfeitas, né? Espera-se, na verdade, que quando você olha o projeto, esse projeto tem que ser promissor. Você tem que olhar e dizer bem assim, olha, eu acho que vale a pena investir, acho que dá para sair uma pesquisa legal desse projeto. Muito interessante, Matheus. E assim, para alguém que está pesquisando os programas, pesquisando onde fazer mestrado, quais seriam as regiões, os lugares que você assim indicaria, que você falaria, isso é um bom ponto para alguém que está querendo pesquisar a área? Quais seriam esses lugares? Eu acho que talvez um exercício interessante seja o seguinte. Primeiro, se você está pensando em fazer mestrado, muito provavelmente você fez iniciação científica. Então, se você fez iniciação científica, você teve um professor ou uma professora que te orientou. Então, acho que esse tem que ser o seu primeiro diálogo. Converse com o seu orientador da graduação e pergunte o que ela acha. Fala assim, eu estou querendo fazer mestrado. Qual que seria um lugar legal para fazer um mestrado nessa área, nesse tema? Com certeza, o seu orientador vai ter alguma sugestão para te dar, porque, afinal de contas, é uma pessoa que já está nesse caminho há mais tempo, é uma pessoa que conhece a área, é uma pessoa que muito provavelmente se formou em algum programa de pós-graduação aqui no Brasil. Então, essas pessoas eles têm condições, né, de te indicar. Outra coisa que eu acho interessante é pensar assim, pensa no seu tema e olha o que está sendo escrito no Brasil sobre esse tema. Assumindo, claro, que você quer fazer pós-graduação no Brasil. Se você quer fazer fora, não tem problema. Mas, enfim, procura o que está sendo escrito sobre o seu tema no país onde você quer fazer pós. Vê quem são esses autores dos textos que você está lendo, onde essas pessoas trabalham. Provavelmente essas pessoas vão estar vinculadas a um programa de pós-graduação. Então, tudo isso pode ser um indicativo de quais programas são mais ou menos interessantes para você buscar. E aí, uma vez que você faz isso, uma outra coisa que é importante é buscar junto à CAPES a nota desse programa. A CAPES ela tem um sistema de pontuação através do qual ela avalia os programas de pós-graduação no Brasil. A nota máxima é 7, eu sei que é um pouco esquisito, porque a gente não costuma pensar em escala de 7, mas a nota máxima é a nota 7. Então, se você leu, por exemplo, o texto, achou o texto interessante, viu que o professor, autor daquele texto é professor, trabalha num determinado programa de pós-graduação, viu que esse programa de pós-graduação tem nota 5, 6 ou eventualmente 7, opa, isso é bem bom, são bons indicativos de que esse programa é uma opção interessante para o que você quer fazer. Entendi. Matheus, você falou no começo dessa fala que geralmente quem vai fazer pós-graduação, mestrado, é quem fez iniciação científica na graduação. Você acha que é possível ou até viável pessoas que não se interessaram por iniciação científica na graduação
conseguir adentrar a pós-graduação no mestrado e no doutorado, ou é quase que uma regra definitiva? Você tem que fazer iniciação científica na graduação para poder adentrar, senão você não vai conseguir entender as regras de lá, não vai conseguir fazer essa pesquisa que mesmo você falou. Não, eu acho que sim. Fazer iniciação científica, via de regra, é o primeiro passo da carreira acadêmica, até porque é ali que você acaba desenvolvendo o gosto pela pesquisa, o interesse por essa atividade. Você vai sendo socializado num grupo de pesquisa, às vezes participa de um evento acadêmico, tem a sua primeira bolsa. Então é meio que o laboratório inicial da atividade de pesquisa. Mas isso não é uma condição mandatória, né? É perfeitamente possível que uma pessoa que não passou pela iniciação científica acabe se interessando pelo mestrado no último ano de graduação. Acho que isso até é relativamente comum. Claro que pode ser que haja um pouco mais de dificuldade, porque normalmente quando você passa pela IC, o seu projeto de mestrado ele já tem mais a ver com o seu projeto de iniciação científica, então você já tem um conhecimento da literatura, você já teve um início de treinamento metodológico, então aqueles elementos do projeto que eu falei, eles são um pouco mais simples de serem trabalhados por quem já tem um pouco dessa experiência. Mas assim, o momento que você vai fazer o projeto de mestrado ou de doutorado, é um momento de muito aprendizado pessoal, porque na iniciação científica você vai fazer o projeto de um professor, você não vai fazer o seu próprio projeto. Na hora de ir para o mestrado, é hora de você sentar e fazer o seu próprio projeto. Então isso é um exercício de muito aprendizado para todo mundo, que fez e quem não fez iniciação científica. Então, isso não quer dizer que quem não fez não pode ou não vai conseguir. Não acho que isso seja verdade. Mas é o caminho mais normal, digamos assim, né? O caminho mais comum é que as pessoas tenham uma experiência de iniciação científica, mas com certeza não é uma coisa mandatória, assim, eu não fiz IC, então eu não vou conseguir fazer mestrado, não é assim. Agora que a gente já falou um pouco sobre como chegar lá, quais são os passos, eu queria saber, então, como que é a vida no mestrado, como funciona o mestrado na hora que você está lá mesmo, como funcionam as aulas, como que é o mestrado em si? Olha, é trabalhoso, viu? É bastante puxado. O mestrado no Brasil, ele normalmente tem 2 anos, ele dura 2 anos, e uma parte dele é dedicada só a disciplinas, né? Então, isso também varia de programa para programa, cada programa estabelece a sua carga horária de disciplina, mas todos eles têm disciplinas, né? Todos eles têm essa parte. Talvez uma primeira diferença é que na graduação existe uma tendência a que as aulas sejam mais expositivas. Então, normalmente os professores eles falam bastante, ainda que os alunos participem, né, que eles intervenham, façam comentários, eventualmente até tenham um debate na turma, normalmente o professor fala bastante na graduação. Na aula de pós-graduação, essa tendência tende a ser invertida. Então, normalmente, o professor de pós, ele funciona mais como um mediador do debate do que propriamente ficar lá na frente fazendo uma exposição, enfim, daquele jeito que a gente está acostumado. Isso, para mim, não foi um choque muito grande, mas eu confesso que dá um friozinho na barriga no começo, porque você acabou de sair da graduação, e aí tem aquele receio, assim, de falar, mas será que eu vou falar alguma besteira? Será que o que as pessoas vão achar do que eu vou dizer? Será que eu vou... Enfim, essa preocupação acho que está muito presente,
no começo, né? O receio de como falar, como que a gente prepara exatamente um seminário para a pós-graduação. Mas, assim, tanto isso quanto a questão da escrita, que é a segunda parte do mestrado, né? Depois das disciplinas, você tem um tempo, então, para fazer a sua dissertação, propriamente dita, para escrever o seu texto. Eles são fases de um processo de formação, como é a graduação também, né? Eu sempre brinco assim que um exercício muito interessante quando você chegar no último ano, dá uma olhada nas suas provas do primeiro ano, e aí você vai ter uma dimensão de como você aprendeu, porque isso às vezes é uma coisa que a gente não consegue perceber bem, mas se você comparar o seu eu do último ano de graduação com o seu eu do primeiro ano, você vai perceber como você aprendeu e como você amadureceu. E maturidade, principalmente maturidade intelectual, não é uma coisa que cai da goiabeira, né? Você não vai encontrar maturidade intelectual junto com Jesus sentado na goiabeira. Maturidade intelectual é um processo, é uma coisa que vai sendo construída. Então, quando a gente entra na pós, é normal ter um pouco desse receio, seja na hora de preparar o seminário, seja na hora de fazer uma intervenção na aula, ou na hora de escrever os artigos das disciplinas. Que também, isso também é um detalhe, normalmente as avaliações das disciplinas, elas são artigos, elas não são prova. Em alguns casos pode ser prova, mas normalmente você tem que escrever um artigo. Então, assim, essa insegurança do começo, ela é própria de um período de transição, de você estar começando uma fase nova, mas com o tempo isso também vai passando, porque você está ganhando mais maturidade intelectual. Você cada dia que passa, você conhece melhor o seu tema, o seu objeto, você estuda mais, e enfim, você vai ficando mais velho também, né? Que parece uma bobagem, mas para a gente que estuda na área de humanidade, ciências sociais, isso faz muita diferença, porque o nosso objeto, ele não é uma coisinha isolada da nossa vida, né? Ele é uma coisa que de alguma maneira interage com nós mesmos. Então, à medida que você vai envelhecendo, que você vai ganhando o seu próprio repertório de vida, experiência mesmo de mundo, isso tem também um impacto na sua formação intelectual, na sua trajetória de pesquisa. E além, então, das disciplinas, depois você parte para a dissertação. Normalmente esse período é mais ou menos 1 ano que você tem para escrever a sua dissertação, e terminada a dissertação, você vai então defender essa dissertação. Você vai apresentar essa dissertação para uma banca examinadora, cujo tamanho varia também a depender do programa. Normalmente é o seu orientador e mais 2 examinadores, e essas pessoas vão avaliar, o trabalho que você escreveu. Aí, antes que eu esqueça, antes disso, antes da defesa, tem o que a gente chama de exame geral de qualificação, que é o quê? Normalmente, na metade do mestrado, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, você se submete a uma banca de avaliação e aí você vai entregar para essa banca um texto, um relatório, mostrando o que você já fez até agora da sua pesquisa. De novo, o formato desses exames de qualificação varia muito de acordo com o programa. Em alguns programas você tem que entregar uma versão reformulada do projeto. Em outros programas, o costume é entregar uma introdução e um capítulo. Isso varia muito do programa, varia muito do que o seu orientador te demandar, mas, via de regra, é uma parte da pesquisa, uma parte menor da pesquisa. E o que essa banca vai fazer? Ela vai ler, ela vai comentar, e ela vai validar o que você está fazendo. Então, vai dizer assim, olha, é esse o caminho, o caminho que você elegeu é legal, é apropriado, vai em frente. Ou então vai dizer, olha, isso aqui não vai funcionar desse jeito, ou talvez seja melhor explorar de outra maneira. Enfim, ela vai te dar um primeiro retorno sobre os passos iniciais do seu trabalho de pesquisa propriamente dito. Legal, Matheus.
Agora eu queria te perguntar, é uma questão um tanto quanto subjetiva, mas eu acho que é legal a gente deixar registrado. Eu queria saber o que você pensa e o que você diria para quem quer fazer mestrado e o porquê fazer mestrado. É uma questão bastante subjetiva. Eu acho que, de maneira geral, e aí tem uma diferença do mestrado para o doutorado, né? Eu acho que o mestrado é um momento único de aprimoramento da sua formação intelectual, que é uma coisa que é bastante válida para qualquer opção profissional que você venha a ter no futuro, né? Diferentemente do doutorado, que, embora esse cenário esteja mudando, mas pelo menos no Brasil é muito difícil você trabalhar como pesquisador, você normalmente vai trabalhar como professor, se você não tem esse interesse, né, se a carreira acadêmica não é uma coisa que você vislumbra para você, não faz tanto sentido assim, pelo menos no Brasil, fazer doutorado. O mestrado não, eu acho que o mestrado funciona como um bom complemento de formação, eu acho que pode ser uma oportunidade muito boa para você adensar a sua formação intelectual e para você desenvolver algumas habilidades que às vezes são subestimadas, mas elas são importantes em diversos contextos profissionais. A primeira e mais importante delas é estudar, porque quando você faz um trabalho de pesquisa, talvez um dos maiores ganhos que a gente tenha seja o de refinar a nossa capacidade de estudar, que é uma coisa muito mais difícil do que parece à primeira vista. É muito comum você encontrar gente que fala assim, nossa, mas eu estudo tanto, eu fico tantas horas estudando e eu não consigo aprender, eu não vou bem na prova, provavelmente porque está estudando errado. Estudar não é simplesmente sentar e fazer o que a sua intuição manda, né? É um processo de aprendizado também. Não é um processo disperso, ele tem uma certa técnica de entender como você funciona, o que é bom para você, o que não é. E eu acho que isso é uma coisa importantíssima para o que quer que você venha fazer na vida depois, né? Além disso, desenvolver melhor a sua capacidade de argumentação, a sua capacidade de reflexão a respeito das coisas, são habilidades que eu posso até estar sendo um pouco idealista, mas eu acho que são habilidades que valem para muitos contextos, muitos caminhos profissionais, que não necessariamente o caminho da vida acadêmica stricto sensu, né? Acho que é isso. Bom, Matheus, você já contou um pouco da rotina, já contou pra gente como que é fazer mestrado. Eu acho que o pessoal agora também de casa está pensando, o que você estudou no seu mestrado, o que era a sua pesquisa no Santiago Dantas? Certo. Desde a graduação, o meu principal foco de pesquisa é a política externa da Argentina. Então, foi isso que eu estudei na graduação e foi isso que eu estudei no mestrado. No mestrado, eu analisei a política externa e também a política de defesa da Argentina no período de 2003 até 2011, tentando entender o que explicava e qual era o significado do comportamento da Argentina em relação à iniciativa do Conselho de Defesa Sul-Americano, que foi criado na América do Sul em 2008, por iniciativa do Brasil. Então foi esse o meu objetivo principal, né? Eu busquei entender, à luz da política externa e de defesa da Argentina, como a gente podia, então, compreender o comportamento desse país no processo de formação do CDS e nos primeiros passos desse órgão. Outra coisa, talvez seja interessante ressaltar, é que durante o mestrado eu tive a oportunidade de usufruir de uma bolsa da CAPES, além da bolsa normal de pesquisa, eu tive uma bolsa de estágio de pesquisa no exterior, que a gente popularmente chama de sanduíche,
Então eu fiquei em Buenos Aires, eu fui para Buenos Aires, para a Universidade de Buenos Aires, a UBA, e fiquei lá durante 4 meses e um pouquinho fazendo pesquisa de campo no país, né? Principalmente fazendo pesquisa em arquivos e fazendo pesquisa também de entrevistas, né? Entrevistando algumas pessoas importantes desse processo que eu estava analisando. E foi também uma experiência bem legal, assim, eu acho que é uma das coisas mais interessantes e enriquecedoras que você pode fazer durante a pós-graduação, é uma experiência de sanduíche, né? Não é uma coisa mandatória, né? Muita gente não pode fazer, e isso não quer dizer que quem não faz tenha trabalho de menor qualidade, trabalho menos interessantes, de pior qualidade, de modo algum. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode fazer um sanduíche e seu trabalho ficar uma porcaria, e pode não fazer e ter um trabalho excepcional. Isso não é determinante. Mas é uma experiência que, pelo menos para mim, foi bastante enriquecedora. Eu acho que, seja a experiência de morar em outro país, eu, por exemplo, nunca tinha morado em outro país, seja a experiência de ter uma imersão maior, né, de ficar um período de tempo só 100% na pesquisa, ter o contato com outra universidade, conhecer outras pessoas, interagir com essas pessoas, é uma experiência bastante rica, assim, que, pelo menos para mim, valeu muito a pena. Mas foi isso, esse foi meu tema de pesquisa, né? Então eu discuti esse processo de adesão da Argentina ao Conselho de Defesa Sul-Americano, enfatizando aí 2 variáveis, né? Do ponto de vista da política externa, a variável da autonomia, a ideia de que a política externa tentaria maximizar os espaços de autonomia do país nas relações internacionais, e também do ponto de vista da política de defesa, tentando entender o papel que o controle sobre as Forças Armadas, que é uma questão central, né, da Argentina, qual foi o peso que essa questão do controle teve também na forma como o país se comportou em relação ao CDS, já que era um organismo que tratava de defesa, portanto, tratava também de Forças Armadas, né? Então foi mais ou menos por aí. Bom, Matheus, no começo do episódio a gente falou um pouco sobre a transição, né, entre a graduação e o mestrado, mas como foi sua transição do mestrado para o doutorado? Como que foi esse processo? Como é essa mudança em comparação com a anterior? Foi também uma transição peculiar, né? Eu defendi o mestrado em 2016 e tomei a decisão de não tentar fazer doutorado no mesmo ano. Então eu esperei 1 ano entre o mestrado e o doutorado, porque primeiro eu estava muito cansado, né? Eu não tinha tido férias até então, porque eu emendei a graduação direto no mestrado, então eu estava bastante cansado. Ao mesmo tempo, eu tinha algumas coisas que eu queria mudar um pouco, enfim, tinha tido contato com uma literatura que eu queria conhecer um pouco mais, para refinar melhor, para construir melhor a minha ideia de doutorado, e também porque eu tinha muita vontade de trabalhar, né? Porque, como eu falei um pouco antes, no Brasil, a carreira acadêmica está intimamente relacionada com a atividade docente. O Brasil, infelizmente, é um país em que é muito difícil você ter uma carreira só de pesquisador. Normalmente, a carreira que você tem é de professor pesquisador. Você dá aula e faz pesquisa. Então, eu já tinha feito pesquisa, eu já sabia que eu gostava, eu já curtia pesquisar, mas precisava saber se eu gostava de dar aula, porque eu sempre soube que esse era o futuro. Então, era muito importante para mim saber como que seria a experiência de sala de aula. Eu até já tinha feito monitoria na graduação, fiz o estágio docência durante o mestrado, mas eu queria ter a experiência assim, de ser o professor responsável, digamos assim, pela turma. Então eu acabei tendo a chance de ter esse momento de docência. Eu comecei a dar aula em 2016, num curso de Relações Internacionais. Foi, assim, uma experiência excepcional, porque
dar aula é também um aprendizado, né? É uma coisa que você leva um tempo para aprender, para, enfim, saber o que funciona, o que não funciona. E, além de ter esse aprendizado da dinâmica de sala de aula, o mais importante, para mim, pelo menos, foi ter a confirmação de que eu gostava. Assim, não, eu gosto de dar aula, é uma coisa que eu sinto prazer fazendo, e agora eu estou tranquilo para seguir no doutorado, porque eu sei que, para mim, dar aula e fazer pesquisa são duas coisas que eu gosto, que eu quero fazer. Eu sempre brinco com os meus alunos, assim, eu não sei se vocês gostam da aula, mas eu gosto muito de dar aula, que é uma coisa importantíssima, né? Porque ninguém merece ficar trabalhando numa coisa que você não gosta, que você só faz porque não tem outra saída. Então teve esse elemento de começar a dar aula na transição do mestrado para o doutorado, e teve também o processo de amadurecimento do tema de pesquisa, né? Enfim, o doutorado, ele tem a característica de ser mais sucinto, digamos assim, em termos de tema. O tema tem que estar mais bem delimitado para que você possa avançar com mais profundidade, né? No mestrado, normalmente, você tem um recorte um pouco mais amplo e um menor grau de profundidade, e no doutorado é o contrário, você estreita o recorte para aumentar a profundidade desse recorte. Então, eu tirei esse ano também para fazer esse processo de refletir sobre o tema, de amadurecer, de pensar sobre o que eu queria escrever. E para mim foi muito benéfico. Eu participei do processo seletivo, fui aprovado no processo seletivo e comecei então o doutorado em 2017, um ano depois de ter defendido a dissertação. E também acho que para mim foi muito importante ter dado essa pausa, porque eu estava mais descansado quando começou o doutorado. O doutorado é muito puxado, e para mim foi importante ter tido esse descanso, sabe, assim, para não chegar, emendar outra coisa, novamente o mestrado no doutorado. Eu acho que eu teria chegado muito cansado e talvez não tivesse aproveitado tanto, principalmente a fase inicial do doutorado. Muito bem, Matheus. Agora, pensando sobre o mestrado para em si, a gente já teve um programa sobre iniciação científica aqui. E uma coisa que a gente sempre perguntou bastante nesse programa foi a questão do orientador, da relação com o orientador, como você procura, essas coisas. Como que é no mestrado, né? Porque as coisas são muito, na nossa visão, assim, de estar na graduação, muito mais profissionais, parecem muito mais rígidas. Como foi você, a sua relação com o orientador? Como que foi todo esse processo? Primeira coisa, em alguns programas de pós-graduação, quando você vai fazer o processo seletivo, eles já te pedem para que você indique algum professor que você gostaria de ter como orientador. Em outros programas isso não acontece. Depois que você é aprovado, por exemplo, lá no Santiago Dantas, que é onde eu faço, é assim: se você é aprovado, e aí depois a secretaria te manda um e-mail falando, olha, comunicamos que você vai ser orientado pelo professor fulano de tal. E é uma coisa extremamente importante, assim. Eu acho que a relação com o seu orientador, com a sua orientadora, é uma das espinhas dorsais do processo de pós-graduação. Primeiro, que eu acho que talvez seja o mais importante, é entender, assim, o que se espera do orientador, né? Qual que é o papel do orientador? Às vezes a gente vê muito problema, tem gente que tem muita dificuldade de estabelecer uma interlocução com o orientador, e essas coisas acontecem por diferentes motivos. Eu acho que o ponto, né, que eu destacaria é o seguinte: a pós-graduação é um momento de você começar a construir a sua maturidade, a sua autonomia intelectual. E acho que a ideia de autonomia, nesse caso, tem que ser muito frisada quando a gente pensa na relação com o orientador, porque você não pode ficar esperando que o seu orientador te dê
todos os passos que o seu orientador te entregue um manual de instruções de como fazer as coisas, até porque não existe um manual de instruções na vida acadêmica, né? O que funciona para mim não necessariamente funcionará para outra pessoa. Eu acho que o papel do orientador é principalmente, como uma pessoa que tem mais experiência, ele está ali para chancelar o que você está fazendo, ele está ali para ter para dizer assim, olha, isso aqui não necessariamente funciona desse jeito, às vezes vale mais a pena investir por esse caminho, não nesse outro. Então ele é mais para te dar um direcionamento, uma guia, do que propriamente para pegar na sua mão e caminhar, ou te pegar no colo e você caminhar com as pernas dele. Acho que não é por aí. A ideia é que a gente caminhe com as nossas próprias pernas, mas sob essa, literalmente, orientação, né? Acho que a palavra é bem boa nesse sentido. Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem desse jeito, né? A gente sabe que muita gente tem problemas até bastante sérios na pós, porque se estabelecem relações muito complicadas com os orientadores. Às vezes o orientador não está nem aí para você, tem orientador que não responde, que não lê o que você escreve, que te deixa ao léu, né? Que leva essa ideia de autonomia para um lado mais extremo. Ou, por outro lado, tem aquele orientador que é o contrário, que ele te sobrecarrega, que ele quer que você trabalhe em 1.500 coisas. Normalmente, nenhuma dessas 1.500 é diretamente a sua pesquisa, né? Quando isso acontece, normalmente ele quer que você trabalhe para ele. E essas são coisas que, infelizmente, existem na academia. Ainda bem, eu tive muita sorte na pós, não tenho nada o que me queixar da minha relação, nem com o meu orientador de mestrado, nem de doutorado. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem, né? Essas coisas, elas ainda estão presentes e, embora isso possa ser um pouco desanimador para quem está ouvindo a gente, não deixe que isso te desanime, né? Eu acho que quando a gente enfrenta quando a gente está ciente de uma dificuldade, a gente tem que enfrentar essa dificuldade. E eu acho que, embora seja uma relação assimétrica, uma relação desigual, eu sempre acho que nessas horas a melhor coisa a se fazer é ter um diálogo franco e honesto, respeitoso, evidentemente, mas honesto, para falar, para expor as coisas e tentar achar uma solução que seja razoável para todo mundo. Afinal de contas, somos todos adultos na pós-graduação, né? Você já não é mais um adolescente que acabou de entrar na faculdade, já é uma pessoa que tem uma certa maturidade. Então eu acho que é importante buscar esse diálogo franco. E outra coisa que é muito importante é construir uma boa rede de colegas na pós-graduação. Eu sou muito felizardo de ter feito parte eu faço parte até hoje do GEDES, né, que é o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, que está lá em Franca. Faço parte de outro grupo também, o Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, mas no GEDES eu estou desde o mestrado. E nesses dois espaços eu tenho a sorte de ter colegas que estão no mesmo nível que eu, que estão fazendo doutorado ou que estavam fazendo mestrado, e essa rede de apoio e de suporte dos colegas é muito importante, porque está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo passando pela mesma situação, e é uma fonte muito boa de apoio. Eu aprendi muito com os meus colegas de mestrado e de doutorado. A gente sempre procura discutir as nossas pesquisas, ler o que o outro escreve, e é um diálogo sempre muito bacana, porque é um diálogo muito horizontal, né? A gente está no mesmo nível, então é uma troca muito legal, é uma troca na qual você aprende muito. Então eu acho que são duas coisas importantes mesmo para ter em vista na pós. Uma é, desenvolva uma relação, busque uma relação, acima de tudo, sincera e transparente com o seu orientador. Porque, assim, tem muito orientador que deixa a desejar, mas também tem muita gente que faz muita bobagem na relação com os orientadores. Acho que construir uma relação franca, honesta, transparente, respeituosa com o seu orientador, respeite os prazos
tá? Cumpra os prazos, entregue o que tem que ser entregue, quando tem que ser entregue. Se não puder, por alguma questão excepcional, tenha franqueza e transparência para conversar com o seu orientador, para dizer o que aconteceu, por que não vai rolar do jeito que estava esperando que fosse rolar. E, por outro lado, tentar construir também uma boa rede com seus colegas, porque isso é muito importante, né? E é uma coisa que pode ser, inclusive, um fator de muito conforto pessoal, emocional durante o processo, porque a gente sabe que, enfim, você está fazendo mestrado e doutorado, mas sua vida não deixa de acontecer. Você continua brigando com sua namorada, você vai ter problema na família, você vai ficar doente, seu cachorro vai ficar doente, o Brasil vai acontecer, né, enquanto você está fazendo a pesquisa, você tem que fazer a tese lendo o noticiário brasileiro, que é a coisa mais deprimente que pode existir nesse momento, e você precisa lidar com tudo isso, e acho que nesse ponto um bom grupo de colegas faz toda a diferença. Legal, Matheus. E eu queria te perguntar agora também, para a gente meio que já começar encaminhando aqui o fechamento, como que você vê uma prospecção para a carreira, aqui tanto no Brasil quanto lá fora? Como é que está lá fora? Porque a gente sabe que, como você mesmo já falou aqui várias vezes, né, o mestrado lá fora é um pouco diferente, então a dinâmica do mercado também está diferente por lá? A gente está vivendo uma fase bem complicada da pós-graduação no Brasil, porque, enfim, não preciso nem me estender muito nisso, todo mundo que está no país sabe que tem havido um processo bastante complicado de ataque sistemático à universidade brasileira, principalmente a universidade pública, por parte do governo. E a gente, no Brasil, como, aliás, na maior parte dos países, a gente depende muito de financiamento do governo, né? Ninguém fica rico na academia, as bolsas são uma miséria, mas elas são muito importantes, porque mesmo sendo muito pouco, elas são extremamente necessárias. Sem elas, você não consegue desenvolver o seu trabalho, você não consegue ter a dedicação que a pesquisa exige. Então, esse é um momento em que é até difícil assim, falar vamos fazer pós no Brasil, porque está muito difícil. Mas eu acho que, primeiro, a gente não pode desistir de modo algum. Eu acho que se você que está eventualmente ouvindo sente que essa é a sua praia, que é isso que você quer fazer, é disso que você gosta, vá em frente, né? A gente já passou por outras dificuldades, outras conjunturas complicadas no Brasil e vencemos, e nós vamos vencer essa também, cedo ou tarde. E a outra coisa o universo ele não se limita ao país, né? Então, hoje em dia, por uma série de fatores, é mais simples fazer pós-graduação em outros países do que era há alguns anos, né? Então, quando eu entrei na pós, era um pouco mais difícil do que é hoje, e já era com certeza muito mais fácil do que tinha sido para os meus professores, né? Então, hoje em dia, você tem muita possibilidade de fazer mestrado e doutorado fora do Brasil, inclusive com bolsa, né? Vale a pena, se você tem interesse, ficar de olho nas instituições que você tem interesse e buscar, porque provavelmente eles vão ter algum programa de bolsa. Além disso, existem grupos como o Erasmus, né, que atua principalmente na Europa, que dá bolsa. Para quem tem interesse na Espanha, por exemplo, eles têm a Fundação Carolina, que financia pesquisa. Portugal também tem uma entidade de financiamento para pesquisa. Para quem pensa em ir para os Estados Unidos, tem a Comissão Fulbright, que tem um sistema de bolsas que é excelente para financiar mestrados e doutorados aqui nos Estados Unidos. Então tem uma série de possibilidades para você buscar fora do país. E fora do Brasil, existem mais opções de empregabilidade para quem tem um doutorado, por exemplo, né? Aqui é mais comum você encontrar institutos de pesquisa, ou mesmo trabalhar junto a organizações não governamentais ou organizações internacionais que normalmente valorizam bastante uma pós-graduação, trabalhar num think tank, numa instituição como a Human Rights Watch ou International Crisis Group, que são
bastante conhecidos, né, do pessoal de RI. Esse pessoal normalmente contrata gente que tem mestrado e doutorado. Então, são outras formas de buscar uma carreira, não necessariamente na sala de aula, na universidade, mas ainda assim uma carreira intelectual, né, explorando, enfim, outros caminhos. Eu acho que isso é possível, ainda não é fácil, mas já é muito mais fácil do que foi em outros momentos, e é uma coisa que, se você tem interesse em tentar, se você acha que é uma coisa que pode ser uma opção interessante para você, vale a pena gastar as pestanas estudando para viabilizar isso, tá? As pessoas conseguem. Eu acho que isso que é o mais importante. Muita gente consegue fazer isso, com certeza menos gente do que gostaria, mas muita gente consegue e muitas vezes constrói carreiras brilhantes em outros lugares. Muito bem, internacionalistas, e agora a gente vai para o nosso bloco clássico com convidados, que é o ping-pong. A gente vai fazer algumas perguntas para o Matheus, que é para ver o gosto dele, para a galera de casa dar uma julgada na personalidade do Matheus. Mas, enfim, Matheus. Bem tranquilo. Matheus, se você tivesse que entrar num ringue, e para você entrar no ringue, você tem que escolher uma música de apresentação, tipo da WWE, que as pessoas entram no ringue com aquela música tocando, que apresenta você, tudo. Que música você ia escolher? Lembrando que você vai entrar num ringue, numa luta, né? E vai ser uma música de apresentação para você. Vão chamar você lá no palco não, né? Esqueci o nome do negócio do ringue lá. Isso, é ringue, né? E você vai ter que entrar com o som dessa música. Qual que seria? Nossa senhora, que difícil. Olha, considerando que eu provavelmente ia apanhar se eu fosse pro ringue, porque eu não sei lutar. Pode ser uma luta de ideias. Eu acho que eu escolheria Losing My Religion, do Where I Am. Nossa. Caramba. Muito boa. Eu provavelmente eu ficaria num cantinho perdendo a minha religião. Boa. Agora a próxima pergunta. Se você tivesse que indicar um filme, pode ser série, muita gente fala série também, que o crush tem que gostar. Aquele filme que o crush tem que assistir, e se ele não gostar, ele não vai conhecer a mãe. Não vai naquele almoço de domingo pra casa. Que difícil também. Mas aí é difícil pela abundância, porque são tantos que... Olha... Talvez seja... Eu acho que tem que gostar da série Harry Potter, porque é o tipo de coisa que eu vou ver muito ainda ao longo da vida. Então, às vezes tem uma coisa que você gosta muito, mas você vê uma vez ou outra. Harry Potter não, eu vou ver todos os anos. Então, tem que gostar de Harry Potter. Se não gostar de Harry Potter, vai ser bem difícil. Harry Potter é que nem Maquiavel, uma vez por ano é obrigatório. Exatamente. Maquiavel, no atual contexto, Maquiavel tem que ser lido todo mês. Ai, Jesus. Falando em Maquiavel, né? Qual que é o seu livro de cabeceira, Matheus? Aquele livro lá que é, pra você, é o livro que você mais gosta. Nossa. Agora você vai me botar numa situação difícil, porque essa semana me perguntaram isso numa rede social e eu fingi que não vi. Aí agora, se a pessoa que me perguntou ouvir, ela vai saber que eu fingi que eu não vi, porque eu não sabia. Mas eu acho que hoje, até hoje, eu diria que eu ficaria no empate técnico entre 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que foi um livro que eu li há muitos anos e me marcou muito, e Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que também foi uma grande experiência literária.
Grandes escolhas. Agora, minha última pergunta. Se você pudesse escolher jantar com uma pessoa que já morreu ou ainda é viva, que você gostaria muito, quem seria? Aquele jantar especial para trocar uma ideia. Só pode ser uma pessoa? Pode ser duas, que a maioria das pessoas que a gente... Pode ser um almoço e uma janta. Tá bom. Olha, eu gosto dos clássicos. Se eu pudesse escolher duas pessoas, eu gostaria de jantar. Eu gostaria de fazer o seguinte, que ao mesmo tempo, eu queria jantar com os dois, depois de eles terem lido o jornal do dia. Eu queria jantar com Marx e com Weber. Caramba! Depois de eles terem lido a Folha de São Paulo do dia 11 de maio. Sensacional. Nossa, seria um baita papo. Seria um jantar bem complexo. Deprimente, com certeza. Ia ficar um assunto tenso. Agora, Matheus, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é, o Mestre dos Magos, ele fez mestrado? Agora, peraí, Mestre dos Magos peraí. Caverna do Dragão. Vixe, Maria, gente. Eu não pegou referência. Eu vou chutar que não. Se ele tá muito saudável, não fez. E agora uma pergunta importante, já que você falou de Harry Potter. O que é mais difícil, ser professor em Hogwarts ou ser professor no Brasil? Ser professor no Brasil, né? Porque eu acho que ser professor em Hogwarts, você sempre pode sair de Hogwarts, aparatar em outro lugar e esquecer um pouco do que tá acontecendo onde você tá. Justo. E agora, Matheus, a minha pergunta é uma pergunta simples, que pra gente fechar é uma pergunta bastante objetiva. Só é doutor quem tem doutorado? Sim, só é doutor quem tem doutorado. Esse negócio de bacharel que exercem profissões que são socialmente reconhecidas com o título de doutor, mas não tem doutorado, não é doutor, não. Doutor é quem tem doutorado. Nem o garçom que serve a cerveja, Matheus? Não, o garçom é mestre. O garçom é mestre. Isso aí, nada de chamar quem fez direito na Unijaú de doutor, então. Olha, nada contra a Unijaú. Agora, advogado não é doutor. Ele pode até ser, mas só ser advogado não faz ninguém doutor. Enfim, pessoal, esse programa foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse é mais um Pode Rir, podcast oficial de Relações Internacionais. Aqui foi o Jaú e até a próxima, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido. Eu acredito que agora todo mundo se decidiu em virar professor em Hogwarts, que é muito melhor do que no Brasil. E aguardo vocês para a próxima. Muito obrigado, Matheus, por ter aceitado o convite e vir falar um pouco com a gente sobre mestrado, e até a próxima. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Até mais. Bom, meus queridos, muito obrigado por terem nos ouvido mais uma vez. Obrigado, Matheus, por estar aqui. E até o próximo episódio.